Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Na sexta-feira à noite, Deus começou a me dar esta palavra. Eu estava ali ainda em Três Lagoas, e eu comecei a estudar esta palavra, a meditar nesta palavra. E Deus tem falado ao meu coração já há muitos anos, através deste texto, da mesma parábola, só que eu lia sempre Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 é a mesma parábola que Jesus fala aqui no capítulo 13 de Mateus. Em alguns, Mateus, Marcos, Lucas e João são os evangelhos. Algumas palavras de Jesus, elas se repetem, às vezes em 2 ou 3 ou 4, nos 4 evangelhos. Nem sempre se repete, mas de vez em quando você vai encontrar a mesma palavra nos evangelhos, nos 4. E esta palavra, que fala a respeito do semeador, eu sempre lia, e quando eu ministrava baseado em Marcos capítulo 4. Mas depois eu vim para esse texto e fui um pouco mais ampliado. Então você vai ser ampliado nesta noite. Você vai receber revelação, vai receber entendimento, e as coisas vão mudar na sua vida. Você sabia que as coisas podem mudar? Diga, podem mudar. Se está bom, pode ficar melhor. E vai ficar melhor. Para nós sempre vai melhorar. Nós cantamos uma canção que vai melhorar, né? Vai ficar bom. E alguém diz, mas como que pode nesse mundo melhorar alguma coisa? Mas nós temos promessa. Para nós nasceu o sol da justiça, e nós vamos brilhar no meio à escuridão. E a palavra é: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem surgindo e vem nascendo sobre ti. Então tem diferença. E você vai ser envolvido pela palavra, e uma nova construção e edificação de fé e de esperança vai brotar dentro de você. Diga, eu creio. Então vamos ler o texto. Diz assim, Mateus capítulo 13. Diz o texto, versículo 1: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, de sorte que entrou num barco e se assentou, enquanto toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas. E ele disse: certo semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo 100, outra 60 e ainda outra 30 por 1. Ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por meio de parábolas? E aí Jesus diz: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. E diz: aqui tem, lhe se dará, e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. É possível que você, ao ler esse texto e até aqui, mesmo você que faz parte do reino, você não consiga compreender, você não consiga entender. Porque Jesus, ele fala deste texto não apenas para os discípulos, mas para a multidão. E quando ele fala aos discípulos, a multidão não entende nada, e tampouco os discípulos entenderam. Olha, a multidão não compreende o que Jesus estava falando. Mas não era apenas a multidão que não compreendia, os próprios discípulos de Jesus também não estavam entendendo o que ele estava dizendo a respeito da parábola. E eles vêm a Jesus no particular e eles perguntam: olha, nós não entendemos, nós não compreendemos. Aí Jesus diz: olha, a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino, mas aos que estão de fora lhes fala por parábolas, para que eles ouvindo, não entendam, não compreendam, eles sejam curados. O diabo, ele trabalha na ignorância, ele coloca uma venda nos olhos. A Bíblia diz que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho.
Mas Jesus, ele vai desvendar os mistérios. Ele vai desvendar o mistério que estava por trás desta parábola. E Jesus vai dizer assim: olha, o que semeia, semeia a palavra. E a palavra é uma semente. Diga, a palavra é uma semente. A palavra é uma semente. Diga para o seu irmão: a palavra é uma semente. Entenda isso, a palavra é uma semente. Jesus vai dizer: olha, aquele que tem lhe será dado, e o que não tem, até o que tem é tirado. Os judeus, eles tinham um nível de compreensão das coisas espirituais, mas eles não compreendiam o que Jesus falava. Jesus vai dizer: olha, se vocês não entendem isso que eu estou dizendo, e é o ponto de partida, e Jesus vai dizer em Marcos capítulo 4, se vocês não compreenderem esta parábola, como vocês entenderão as demais? Aqui é o ponto de partida, preste atenção. O que semeia, semeia a palavra. Todas as coisas são construídas, edificadas ou destruídas através da palavra. A palavra, ela tem poder de vida ou de morte. A palavra, ela tem poder de bênção ou de maldição. A palavra atrai a bênção ou gera maldição, gera vida ou gera morte. A pergunta é: o que você tem semeado? Que tipo de palavra tem saído da sua boca? As palavras, ouçam, as palavras, elas têm poder para construir, para edificar. Foi o que Deus disse a Jeremias: eu coloco as minhas palavras na tua boca, para construires, para edificares, mas também para destruires e para arruinares. Eu ouvi um testemunho da apóstola Valnice, quando ela fala a respeito disso, uma cruzada de milagres na África. E anunciou-se a presença de um evangelista. O evangelista, ele traz uma unção para milagres. Ele proclama as boas novas do evangelho e vem acompanhado de uma unção para milagres. E muitos milagres estavam acontecendo. Aleijados estavam sendo curados, cegos estavam sendo restaurados na visão, ouvidos estavam se abrindo, muitos milagres. E o pastor da cidade disse assim, isso na África: olha, amanhã nós teremos mais milagre, porque a unção vai aumentar. Então tragam todo quanto é tipo de doentes, tragam cegos, aleijados. Só que quando chega depois da primeira, segunda noite, Deus disse, o Espírito Santo disse ao pregador, ao evangelista: você vai embora no primeiro voo que você encontrar, e amanhã à noite você já não vai estar mais aqui. Ele chegou para o pastor e disse: olha, eu preciso ir embora. O Espírito Santo falou para que eu vá embora. E o pastor se desesperou e disse assim: mas você não pode ir embora, porque eu anunciei para que as pessoas trouxessem os aleijados, os cegos, os coxos, os paralíticos, tudo quanto é tipo de doente. Eu anunciei, você viu que eu anunciei. Ele falou: mas eu preciso ir embora. O Espírito de Deus mandou que eu fosse embora. E ele foi embora. O pastor ficou desesperado, angustiado. Quando ele chega naquela reunião da noite, milhares de pessoas, dezenas e centenas de pessoas ali colocadas para serem curadas. Ele, angustiado, começa a clamar, e o Espírito de Deus diz, o próprio Pai falando: as minhas palavras na tua boca têm tanto poder quanto na boca de Jesus. Olha que coisa extraordinária. As minhas palavras na tua boca têm tanto poder quanto na boca de Jesus. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus e subsistem por causa da palavra de Deus. Quando olhamos para Gênesis no capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus. E conforme Deus ia falando, as coisas iam acontecendo. As palavras que falamos são sementes. Alguém pode dizer: olha, o poder criativo está na palavra de Deus. Sim, o poder criativo está na palavra de Deus, mas também o poder criativo está na tua boca. As palavras que saem da tua boca, elas têm o poder para criar, para edificar, para construir, para abençoar ou para amaldiçoar. O diabo, ele usa as palavras também para criar, para construir, na verdade, para destruir. As palavras vindas da parte de Deus geram em nós fé e esperança.
As palavras que vêm debaixo de influência de Satanás geram em nós o temor, o medo, a insegurança. As palavras vindas da parte de Deus constroem, edificam, geram fé. As palavras debaixo de uma influência maligna geram temor no nosso coração e planta sementes de dúvidas. Todo o intento de Satanás é plantar dúvidas no nosso coração. Essa é a missão dele. Se você permitir que Satanás comece a falar com você, e ele pode falar com você de várias formas. Ele fala com Jesus. Eu não sabia, apóstolo, que o Satanás pode falar comigo. Se ele falou com Jesus, ele pode falar com você. Ele pode usar alguém para plantar sementes de dúvidas no seu coração. Nós precisamos sermos seletivos a respeito das pessoas que nós ouvimos. Precisamos sim sermos seletivos. Nós não podemos ouvir qualquer pessoa. Precisamos selecionar quem estamos ouvindo. Isso é muito importante, porque Satanás, ele pode usar pessoas para plantar sementes de dúvidas no nosso coração. Observe comigo Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Aquilo que você ouve começa a crescer dentro de você. E aquilo que você cultiva, através dos pensamentos e das palavras, vai produzir. No capítulo 3 de Gênesis, a serpente bateu um papo com Eva, e Eva bateu um papo com a serpente. Abriu-se um portal de comunicação. Olha só, abriu-se um portal de comunicação. E a serpente, ela vai plantar uma semente de dúvidas no coração da mulher. Olha o texto, o capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher, versículo 2. Dá para projetar? Respondeu a mulher à serpente do fruto da... Não, volta um pouquinho. Coloca no versículo 1. No versículo 1, a parte B diz assim: esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a serpente. Então a serpente trabalha com palavras. Diga para o seu irmão, a serpente trabalha com palavras. Diga, a serpente trabalha com palavras. Diga mais uma vez. Você já viu o macaquinho que diz lá, o Palmeiras não tem mundial, perturbação? A serpente, Satanás, o diabo, ele trabalha com palavras, palavras de dúvidas. É assim que Deus disse? Não, Deus não disse assim. Disse assim, assim e assim. E ela acrescenta um pouquinho. Quando a mulher disse, não, ele não disse isso, mas disse isso. Ele disse que nós podemos comer de todos os frutos, menos... E também ela acrescenta, não toca. A serpente disse, certamente não vai ser desse jeito. Certamente vocês não vão morrer. Porque Deus havia dito, se vocês comerem do fruto, do conhecimento, do bem e do mal, certamente vocês vão morrer. A serpente disse, com certeza vocês não morrerão. Vocês se tornarão iguais a Deus. Então plantou uma semente de dúvidas em relação àquilo que Deus havia falado. Esse é o papel da serpente, plantar sementes de dúvidas no nosso coração. Mas hoje, deste altar, eu vou semear palavras de fé no seu coração e palavras de esperança. E toda dúvida que for gerada pelas palavras vindas da serpente serão neutralizadas sobre a sua vida. E você vai sair deste lugar debaixo de convicção de fé, de certeza. E você vai ser acrescentado em convicções.
E você vai ter o cuidado para jamais ser abalado na sua convicção. Observe comigo que a mesma serpente, vamos lá para Lucas capítulo 4. A mesma serpente vai visitar Jesus e vai fazer propostas a Jesus para plantar também no coração dele sementes de dúvidas. Lucas capítulo 4, versículo 3, diz o texto. Lucas 4, 3. Disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Olha só, se tu és o filho de Deus. Vem querendo confundir Jesus, para ver se Jesus era realmente aquilo que ele dizia ser. Olha a resposta de Jesus. Jesus, ele não vai dialogar, ele vai fazer uma afirmação bíblica. E nós precisamos estar fundamentados para termos resposta quando formos confrontados nas nossas convicções de fé. Você é confrontado diariamente na sua convicção de fé. Diariamente. Pensamentos vêm à sua cabeça e à sua mente para inundar a sua alma, alcançar o seu espírito, para tirar você do propósito. Se tu és, e Jesus responde pela palavra, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No versículo 5, novamente Satanás vem para tentar Jesus, diz que ele o leva a um monte alto e mostra-lhe todos os reinos do mundo. E ele diz, no versículo 6, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, pois a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Preste atenção. O diabo, ele faz uma mistura entre a verdade e a mentira para confundir aqueles que foram alcançados pela verdade. O diabo pode usar a própria escritura para plantar sementes de confusão na nossa mente e dúvidas em relação ao propósito, a chamada que Deus tem estabelecido sobre as nossas vidas. Jesus vai dizer assim: olha, só ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele prestarás culto. Dá a resposta fundamentada na palavra. Satanás vai transportar Jesus para o pináculo do templo, o lugar mais alto. Aí ele vai usar a Bíblia, ele vai citar o Salmo 91, versículo 11. Você vai pular e você vai dar ordem aos teus anjos, porque está escrito. Olha, preste atenção. Até para plantar sementes de dúvidas no nosso coração, o diabo vai querer usar a própria palavra. E Jesus disse, também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Mas ouçam, por mais convicção que nós tenhamos, que estamos no caminho certo, que não há um outro caminho, e não há um outro Deus, que não há um outro Senhor, e não podemos nos conectar ao Pai, a não ser por Jesus Cristo, mesmo assim, debaixo desta convicção, temos a certeza da nossa chamada, de que somos igreja, e o propósito e a missão da igreja. Se nós não atentarmos, Satanás vem e coloca sementes de dúvidas no nosso coração. Pessoas que começaram bem, cheias de fé e de esperança, vivendo o propósito, quando nós percebemos, já se distanciaram do propósito e se encontram desistidas, porque deram crédito e ouviram mensagens e palavras procedentes do inferno. Vou dar um exemplo para vocês. João Batista, ele não era uma pessoa qualquer. Na verdade, João Batista era primo de Jesus. Ele é a voz que clama no deserto, segundo a profecia de Isaías. Ele é identificado como Elias, ele trabalhava debaixo da unção profética de Elias. João Batista foi levantado pelo Espírito Santo para preparar o caminho. Voz que clama no deserto, preparai o caminho. João Batista era aquele que batizava e chamava o povo ao arrependimento. Milhares de pessoas eram atraídas ao deserto. Milhares de pessoas eram atraídas ao deserto para ouvir a mensagem de João Batista. E a mensagem de João Batista era uma mensagem dura,
Quando as pessoas vinham a ele, os fariseus vinham a ele para ser batizado, ele dizia: raça de víboras. Imagina, você ouvir uma palavra dessa, ofende você ou não? Você fazia assim: estou de mal, hashtag, estou indo embora. João Batista, as pessoas viam e falaram: raça de víboras, serpentes, vocês são cobras venenosas. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E quando ele estava lá proclamando esta palavra e as pessoas sendo batizadas, de repente, no meio da multidão, vem Jesus. E quando Jesus vem, ele olha e ele diz: este é o Cordeiro de Deus. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Convicção. Não tinha dúvidas. João Batista, e não apenas ele, mas aqueles que estavam com ele, ouviram uma voz que vinha do céu e que dizia: este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. As pessoas viram o Espírito Santo vindo sobre Jesus na forma de uma pomba. Havia testificação abundante e a convicção no coração de João Batista que Jesus era o Cordeiro de Deus. Mas no capítulo 11 de Mateus, o versículo 2, algumas pessoas que seguiam a João Batista, que eram discípulos dele, vieram a ele. Agora escute. Vieram a ele no cárcere, ele já estava preso, porque ele denunciava o pecado. Foi preso. E os discípulos de João começaram a observar o comportamento de Jesus. Então vieram a João do cárcere e disseram: olha, aquele que você disse ser o Messias, não é possível que ele seja o Messias, porque ele está sentado comendo com os publicanos e os pecadores. Os discípulos de João Batista, eles não conseguiam ver os milagres que Jesus estava fazendo, que testificava que ele era o Filho de Deus, não conseguiam ver. Os discípulos de João Batista não conseguiam enxergar que Jesus estava ressuscitando os mortos, não conseguiam ver. Eles só conseguiam enxergar este lado, que Jesus se assentava com os publicanos e os cobradores de impostos. Então eles vieram a João e disseram: olha, aquele que você disse ser o Messias, o comportamento dele não condiz. João Batista, aquele que tinha convicção, foi tomado por dúvidas, foi abalado na sua convicção. Jesus disse: vai lá e diz para ele, os cegos veem, os coxos andam, os paralíticos estão andando, os cegos estão vendo, vai lá e diz para ele. Aí Jesus vai dizer assim: olha, João Batista, ele veio, ele não comia e ele não bebia. Porque João Batista era esquisito mesmo. A Bíblia diz que ele comia mel silvestre e gafanhotos, e se vestia de peles de animais. Esquisitão. E aí Jesus disse: olha, João Batista veio, ele não comia, não bebia, e vocês dizem, ele tem demônios. Agora o Filho do Homem veio comendo e bebendo, e vocês dizem, ele é um comilão, ele é um beberrão. Preste atenção. Que as tuas convicções não sejam abaladas, jamais. E que a sua fé não pereça por nada. As palavras que você ouve, elas têm poder para corroer, destruir, aniquilar a sua fé. A quem você tem dado o ouvido, emprestado os seus ouvidos? Precisamos, preste atenção, precisamos urgentemente sermos seletivos e selecionarmos mesmo quem nós ouvimos. Eu não recomendo que você ouça qualquer pregador, não recomendo. Eu não inclino os meus ouvidos para ouvir qualquer pessoa, mesmo que sejam pregadores. Eu busco ouvir pessoas que faz com que a minha fé seja edificada e a visão espiritual esteja alinhada com aquilo que eu tenho ensinado e tenho recebido da parte de Deus como revelação. Você pode ser contaminado nas suas convicções de fé, de chamada profética, se você der ouvido a qualquer pessoa. Eu pergunto: como está a sua fé? Quem você tem ouvido? Incline os seus ouvidos para ouvir a palavra que vem do trono de Deus.
Satanás, ele trabalha para comprometer a sua fé, plantando sementes de dúvidas no seu coração. Ele trabalha exatamente assim. Observe comigo Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Satanás, ele vem e ele planta sementes para confundir o líder. Quando ele não consegue confundir o líder, ele se volta para o povo, na disseminação de palavras para contaminar a fé do povo. Então atente para esse texto. Pessoas religiosas, elas fazem debates e embates a respeito de textos bíblicos. A nossa chamada é para proclamarmos o Evangelho de Cristo, as boas novas da salvação. Em nenhum outro a salvação, não existe um outro meio pelo qual devamos ser salvos, a não ser através de Cristo Jesus e ponto. Algumas pessoas, elas dizem assim: todos os caminhos levam a Deus. Eu quero afirmar para você que não, é um engano. Apenas um caminho nos conduz ao Pai, e esse caminho se chama Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora atente, palavras que podem trazer perturbação para a sua alma. Atos 15, 24. Ouvindo que alguns que saíram dentre nós, aos quais nada mandamos, o que diz o texto? Vos perturbaram com palavras e confundiram as vossas almas. Olha só. Vos perturbaram com palavras e confundiram as vossas almas. Pessoas, elas podem ficar, sim, perturbadas. E diz o texto que eram pessoas que haviam saído do meio deles. Do meio de quem? Dos apóstolos. Estavam plantando sementes de contaminação e de dúvidas. E pessoas estavam sendo transtornadas, perturbadas, confundidas nas suas almas. Os fariseus, eles sempre faziam o contraponto diante daquilo que Jesus ministrava, porque o propósito de Satanás através deles era confundir o povo, para que o povo não acreditasse que Jesus era o Messias. Quando Jesus expulsa um demônio, eles diziam assim, ele expulsa demônios pelo poder de Belzebu. Ele está expulsando os demônios pelo poder de Belzebu. Olha o nível de acusação, para colocar dúvidas no coração do povo, para que o povo não acreditasse que Jesus era o Messias. Quando os discípulos de Jesus passaram pelo campo, pela seara, eles colheram espigas, e era um dia de sábado, e por ser um dia de sábado, e se alguém fizesse alguma coisa, perturbava a alma dos fariseus. Então eles vêm a Jesus e dizem assim: olha, os teus discípulos estão colhendo espigas num dia de sábado, e eles estavam com fome, eles queriam comer, mas os fariseus, eles vêm para plantar sementes de dúvidas e de confronto. Jesus disse assim: olha, vocês se lembram o que Davi fez quando ele estava com fome, que ele tomou o pão, os pães da preposição, e ele comeu? Jesus tinha a resposta, e a resposta estava na palavra. Tudo que Satanás quer é plantar sementes de dúvidas no seu coração, descredibilizar a mensagem, a palavra que está sendo pregada e ensinada. Nós recebemos ensinamentos a respeito de santificação, nós recebemos ensinamentos a respeito da fé, nós recebemos ensinamentos a respeito da edificação da oração em línguas, nós recebemos muitos tipos de ensinamento, nós recebemos o ensinamento a respeito dos dízimos, das ofertas e das primícias, mas tudo que Satanás quer é privar você e impedir você de praticar a palavra, colocando dúvidas no seu coração, para que você não desfrute da promessa. No capítulo 25 de 1 Samuel, esse texto fala a respeito de Nabal. A Bíblia diz que Nabal era um homem próspero, um homem rico, um homem abastado. Ele possuía as suas terras no Carmelo. O Carmelo é um dos lugares mais extraordinários de exuberância de natureza em Israel. É como se fosse o Amazonas, a Amazônia para nós.
É algo extraordinário. Nabal, ele possuía como que uma fazenda, um sítio nesta região do Carmelo, e ele estava tosqueando as suas ovelhas. Então, no momento em que eles tosqueavam, eles faziam churrasquinho também, eles comiam. E pessoas se ajuntavam para ajudar a tosquear. Davi, ele estava com seus homens e os seus valentes na região do Carmelo, e ele envia mensageiros, atente para isso, ele envia mensageiros com uma mensagem a Nabal, e ele diz: vai aquele próspero, aquele homem abastado, e dize a ele, para que ele compartilhe conosco um pouco daquilo que Deus o tem dado, como Deus tem abençoado. Ó, sabe qual foi a resposta de Nabal? Quem é Davi? Quem é Jessé? Ele sabia quem era Davi. Ele sabia quem era Davi. Sabe por que ele sabia quem era Davi? Porque Davi já tinha vencido Golias. A fama de Davi se espalhou por todo Israel. Davi, na verdade, já tinha recebido a primeira unção para que se tornasse rei de Israel. A unção já estava sobre a vida dele. Todo Israel já sabia quem era Davi. Mas Nabal disse: quem é Davi? A missão de Satanás é descredibilizar, roubar e furtar o nosso coração, plantando sementes de dúvidas. Eu achei interessante quando o apóstolo Guinle diz: olha, todo mundo é igual, mas nem todo mundo é igual. Diga: todo mundo é igual, mas nem todo mundo é igual. Dá para entender um negócio desse? E ele estava explicando, quando ele entrou na sala VIP com o pastor, Dr. Peter Wagner. Aparentemente o cartão dele de VIP era o mesmo, era a mesma coisa. Ele olhava assim, parecia que era igual. Só que quando a pessoa pegou o cartão do Dr. Peter Wagner, passou na maquineta e viu a milhagem que tinha, é impressionante, porque ela volta a atenção toda para Peter Wagner. Ele fica do lado com o mesmo cartãozinho olhando, porque aí o tratamento diferenciado. Aí ele entendeu que todo mundo é igual, mas nem todo mundo é igual. A intenção de Satanás é plantar sementes de dúvidas no nosso coração para descredibilizar algumas coisas, e precisamos estar atentos. Quando o pastor Newton Ferreira esteve conosco, algumas pessoas não entenderam e não compreenderam. Preste atenção. Geralmente, quando não se entende, não se compreende, a recomendação do sábio é que você procure alguém que compreendeu e entendeu para trazer a revelação a você. Imagina os discípulos não entenderam, não compreenderam, se eles ficassem falando entre si: não estão entendendo nada do que ele está dizendo, não resolveria o problema. Então eles foram a Jesus. Agora, quando uma pessoa que não entende conversa com outra pessoa que não entende, aí dobra, é ao quadrado, vai ao quadrado. É 2 ao quadrado. E quanto que é 2 ao quadrado? O trem vai se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, e vai trazendo o que? Contaminação. Algumas pessoas não compreendem e não entendem a mensagem, a doutrina, o ensinamento do dízimo. Outros não entendem da oferta, outros não entendem da primícia. E é interessante, dependendo do quem você conversar ou se alinhar no pensamento, você vai ser mais contaminado. Tudo que Satanás quer é plantar sementes de dúvidas nos nossos corações e descredibilizar o ensinamento que temos recebido. Escute, acredite. Quando eu falo aqui a respeito de Levítico 26:10, Levítico 28:12, Levítico 26:10 é uma promessa de Deus para você. Estareis comendo da colheita velha, quando tiveres que lançar fora a velha, para dar lugar à nova. Exatamente isso que vai acontecer com você, vai sobrar. Aí Satanás diz: ah, não é bem assim, essa é conversa fiada, não dá não. É uma palavra para trazer motivação para a nossa alma. Não estou aqui para trazer uma motivação para a sua alma. Estou aqui para ministrar uma palavra que restaura a sua alma por completo. Quando o Levítico 28, versículo 12 diz: Deus, Ele vai abrir os céus, o seu bom tesouro, os céus, vai derramar a chuva sobre a sua terra no tempo certo, e diz: vai abençoar o trabalho das tuas mãos, e você vai emprestar a muita gente, não vai tomar emprestado. Não é uma poesia, é uma profecia, e você pode tomar posse. Aí Satanás vem e diz: ah, mas não é bem assim, não pode ser. Como que pode? Você nem ganha tanto assim para sobrar. Mas se a Bíblia diz que vai sobrar, eu quero dizer para você: vai sobrar. Se a Bíblia diz que Deus pode fazer da mulher estéril mãe de filhos, Ele pode.
Se a Bíblia diz que Deus pode tirar do lixo do monturo o necessitado e o pobre e fazê-lo assentar entre os príncipes, Ele pode. Não duvide da capacidade de Deus em fazer. Tudo que Satanás quer é descredibilizar a palavra que está sendo ministrada e pregada. Nós temos sobre nós, goste alguém ou não goste, a palavra da restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Temos sobre nós. Agora escute bem, eu falei aqui outro dia, na quarta-feira passada, eu fui almoçar com o pastor Reinaldo. Ele é policial militar, ele é pastor e ele é policial militar em Corumbá, tem 20 anos de corporação, e ele veio para Campo Grande para fazer um curso de formação, para receber uma promoção, ir a sargento. E nós estávamos almoçando com ele, com a família dele, eu e o pastor Evaldo, e eu perguntei a ele, como que uma pessoa é promovida na corporação? Ele explicou, pode ser por tempo de serviço, ou fazendo um curso de formação para uma promoção, ou por um ato de bravura. Um ato de bravura. Alguém está lá no viaduto para se suicidar, o policial arrisca a sua própria vida para poder salvar aquele que estava ali buscando suicídio. É um ato de bravura. E outros tem muitos tipos de atos de bravura. Aí eu perguntei para ele, mas quando ele faz um ato de bravura, automaticamente ele é promovido? Ele falou, não, ele tem que reclamar o direito. Ele tem que reclamar o direito. Então ele monta um processo, e ali ele coloca o ato de bravura, e aí vai para os níveis de hierarquia para avaliar, para que ele seja promovido. Repita comigo, reclamar o direito. Agora eu digo a você, escute, quem tem dúvidas no coração e não compreende o direito que tem, não reclama o direito, porque o diabo trabalha na dúvida ou na ignorância. Você pode reclamar o direito, você pode apresentar as suas razões. Então jamais permita que Satanás ou seus enviados plantem sementes de dúvidas no seu coração, quanto à chamada que Deus derramou sobre a sua vida, quanto à proposta do Pai no projeto de redenção através de Jesus. Jamais permita que Satanás plante no seu coração sementes de dúvidas, achando que você está equivocado na sua jornada de desenvolvimento de fé, na forma de cultuar a Deus. Satanás, ele chega e diz, olha, você não tem necessidade de cultuar, você não precisa estar com as pessoas, afinal de contas você pode ser um cristão ou crente dentro da sua própria casa, não precisando se relacionar com ninguém. Eu quero dizer para você, isto não tem fundamentação bíblica. A Bíblia diz, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Dá para você entender? Então jamais permita que sementes de dúvidas sejam plantadas no seu coração e abale a sua convicção de fé. Hoje você vai poder sair deste lugar fortalecido, renovado, cheio de fé, cheio de esperança, para vencer todos os desafios da sua vida. Diga, eu creio, eu tomo posse. Agora, escute bem, a nossa fé, ela se expressa por meio de um ato de obediência. Quando o pastor Newton disse assim, primeiro você coloca o pé, e depois Deus coloca o chão. Eu vou mostrar para vocês, isso é verdadeiro. Mostre na tela ali para mim, Hebreus capítulo 11, vamos para o versículo 6, que fala a respeito da fé. Diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Diga comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Dá uma mexidinha com o seu irmão aí, mexe com ele assim, está pegando o braço dele e fala, meu irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Diga para ele mais uma vez, sem fé é impossível. Mexe mesmo. Fala assim, ajeita aí, meu irmão, a carga. Lá atrás, vocês estão aí? Estão sendo abençoados aí? Olha só, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora observe o versículo 11. O versículo 7, olha para esse texto. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família.
e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Atente para isso. Noé foi divinamente avisado por Deus, veio uma comunicação divina para que ele construísse a arca. Aqui fala a respeito da fé. O ato da obediência foi a expressão da sua fé, que fez com que ele fosse protegido e desfrutasse daquilo que Deus havia feito como promessa, que era o livramento da sua casa. A Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. A nossa fé, ela se expressa por um ato de obediência. Meu irmão, não tem sentido você receber um comunicado deste dizendo: olha, construa uma arca, construa um navio, e Deus dá a ele a medida. Imagina você construir algo com mais de 100 metros de comprimento, 40 de largura, 20 de altura. Imagina um negócio desse. Sem as ferramentas que temos hoje. Assim, quando Deus falou com ele, ele começa o projeto, a desenvolver o projeto. As pessoas olhavam e diziam: ele ficou louco. Não é possível que isso venha acontecer um dia. Afinal de contas, até hoje nunca choveu e nunca havia chovido. Havia um vapor que subia e regava a terra como um orvalho. Mais de 100 anos envolvido e comprometido na fé por o ato da obediência. Quando ele conclui aquela obra, os céus começam a se fechar. Ele entra na arca com a família. As águas começaram a brotar nas fontes. O barquinho foi subindo. E todos que não acreditaram e não se expressaram em fé, em ato de obediência, pereceram nas águas. Agora, observe mais o próximo versículo 8. Pela fé, olha só, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Sendo chamado o quê? Diga, obedeceu. Fé e obediência caminham de mãos dadas. Não tem como caminhar separado. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, olha só, e saiu sem saber para onde ia. Isso é fé. Ele não sabia para onde ir, ele não tinha um endereço. Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela. Sair de um lugar ruim com a proposta para um lugar melhor é maravilhoso, dá segurança. Mas você sair de um lugar que havia prosperidade, do seio da família, para um lugar que você nem sabe aonde é, que segurança tem? Mas a segurança não está no lugar, a segurança está em Deus que faz a chamada. Abraão, ele saiu da sua terra. Ele morava na Mesopotâmia, hoje o Irã. O lugar onde ele morava era tão avançado que naqueles dias, os arqueólogos eles encontraram nas regiões onde Abraão ele morava, esgoto sanitário. Hoje, nos dias em que vivemos, alguns lugares do Brasil não tem esgoto sanitário. No lugar onde ele morava era tão avançado que já tinha. Mas Deus disse: sai. Ele não permitiu que sementes de dúvidas chegassem ao seu coração. Simplesmente chegou para a esposa e disse: vamos embora. Deus falou e o que ele falou basta. Não permita ser contaminado por quem quer que seja. A Bíblia diz que se um anjo, olha só como isso é sério, se um anjo de luz aparecer a você para proclamar um outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Desenvolva as suas convicções de fé por atos de obediência. Deus falou, basta. Quando diz: trazei os dízimos, todos os dízimos à casa do tesouro, basta. Tem promessa? Tem promessa. Preste atenção. Se nós não tivéssemos promessa a respeito deste assunto, se Deus falou para fazer, se nós fizéssemos, mesmo não tendo promessa, nós seríamos abençoados. Mas tem promessa. Ele diz: eu abrirei as janelas dos céus,
Derramarei sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Ele diz mais: repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra. A vide do campo não será estéril, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Ó, que coisa extraordinária. Quando fomos ampliados no ensinamento a respeito de primícias, muita gente não entendeu, não compreendeu, mas não se compreende de uma forma forçada. É um entendimento espiritual, a abertura do entendimento e a compreensão. É gradativo também. Simplesmente se renda. Quando você não entender alguma coisa, fale com o Espírito Santo, ou então procure alguém que já teve um entendimento ampliado. Jamais se conecte a alguém, ou permita que alguém que não esteja um entendimento tente ministrar sobre a sua vida, porque você vai ser mais contaminado. Que você receba deste altar todas as palavras de vida, e do altar você sempre vai receber palavras de vida, palavras de esperança, palavras de restauração, palavras de santificação, e você vai ser poderosamente abençoado pelo Deus que criou todas as coisas. Palavras são sementes. Interessante, para encerrar, volte comigo aqui para Mateus capítulo 13, e a gente vai encerrar a partir do versículo 24. Olha só, Mateus 13, 24. Mateus 13, 24. Olha o que diz, na sequência. Por isso que Deus trouxe o meu olhar para este texto de Mateus capítulo 13. Há uma conexão entre a primeira parábola e a segunda parábola falada por Jesus, com o título Parábola do Trigo e do Joio. Atente para isso. Olha lá. Na sequência que Jesus fala sobre a parábola do semeador, ele propõe a outra parábola, a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes outra parábola dizendo, atende: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Ó, é o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo do altar? Plantando boas sementes no campo. A Bíblia diz, nós somos os lavradores, vós sois a lavoura. Nós, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, somos os lavradores, vós sois lavoura. Nós estamos plantando boas sementes, o trigo, a palavra. Mas observe o versículo 25. Mas, diga mas enquanto os homens dormiam, veio quem? Diga o inimigo. Veio o inimigo dele e semeou o quê? Joio no meio do trigo. Semeou joio. Escute bem. O joio se parece muito com o trigo. Mas muito. Eu estava em Israel, fomos a um campo e vi um campo de joio. Pessoas leigas, ao olhar para o campo de joio, ele pensa que é um campo de trigo. É impressionante. Se parece muito. O diabo confunde as pessoas e pega a verdade e transforma em mentira, e a mentira como verdade. Nós estamos aqui de dia e de noite plantando sementes no reino, do reino, que constrói e edifica a nossa fé. Mas se nós vacilarmos, o inimigo entra na lavoura e joga o quê? Sementes de joio. São sementes de dúvidas para trazer contaminação, para nos tirar do propósito, para nos tirar do centro da vontade de Deus. Você vai poder sair deste lugar cheio de fé e de esperança para viver as promessas de Deus. Noé, divinamente avisado por Deus, obedeceu. Abraão, divinamente avisado por Deus para sair da sua terra, sem saber para onde ia, obedeceu. Basta uma palavra vinda da parte de Deus. Ao obedecermos a palavra vinda da parte de Deus, somos extremamente recompensados. Outro dia eu estava conversando com um pastor que desistiu de caminhar no modelo da visão.
Ele estava dizendo: apóstolo, é difícil demais caminhar na visão. Falando para mim. Ele falou: eu fico imaginando as pessoas, elas trabalham, elas estudam, têm família. Imagina elas terem que ministrar numa célula toda semana. É demais para as pessoas. Imagina essas pessoas que lideram célula. Muitas vezes elas recebem um telefonema para que alguém da célula, um discípulo, teve um acidente, alguma coisa, ela tem que ir no hospital visitar essa pessoa. E o pastor estava com pena das pessoas. Diz: então eu parei com a visão, parei com as células, parei com o modelo, porque é muito trabalho para que as pessoas desenvolvam. Imagina o nível de contaminação que chegou na alma do pastor, e a igreja sendo paralisada, e as pessoas sendo privadas de viverem a plenitude de uma chamada, que é a proclamação do Evangelho. Responsabilidade de pregar o Evangelho não é apenas para pastor, evangelista, mestre ou apóstolo, é para toda a igreja. Não se deixe contaminar, se coloque nas mãos do Senhor, seja um canal, um instrumento na proclamação do Evangelho. A Bíblia diz que a criação está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Fomos iluminados para proclamar as verdades do Evangelho. Não permita que Satanás confunda a sua mente. Se coloque à disposição do Espírito Santo, e ele vai usar você poderosamente nesses dias. Ele vai usar você para curar os enfermos, para expulsar demônios. Ele vai usar você para proclamar as boas novas do Evangelho, dando vista aos cegos, trazendo luz, entendimento e compreensão da palavra. Acredite, você foi chamado por Deus e separado por Deus para este tempo. Não permita que Satanás coloque dúvidas no seu coração quanto à sua chamada. Eu disse outro dia: se você cansar, descanse, não desista, porque nós podemos cansar. Então dê uma descansada, mas não desista jamais da sua chamada. Deus está derramando uma unção fresca sobre a sua cabeça, trazendo renovo sobre a sua vida, e você vai viver as promessas de Deus. Dê um aplauso a Ele. Glória a Deus. Graças a Deus. Se coloque em pé, eu quero orar com você. Que você seja fortalecido, que as suas convicções de fé jamais sejam abaladas. Você serve a um Deus poderoso, grande, tremendo, capaz de fazer, de realizar aquilo que Ele tem falado. O nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o Deus perfeito. Ele é perfeito em bondade, em misericórdia e graça. Se você pecou, a palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar-nos de toda injustiça. Percebe? Satanás vai dizer para você: olha, não tem mais jeito não, é o fim. Para algumas pessoas o diabo diz assim: olha, é o fim da linha, só tem um jeito para você, tirar a própria vida. E algumas pessoas acreditam na mentira de Satanás. Mas eu quero dizer que há esperança. A Bíblia diz que há esperança para uma árvore, mesmo que ela fora cortada e na terra as raízes já estejam secas, ao cheiro das águas brotará. Olha que coisa extraordinária. Então tem esperança em Deus. Não importa o quão distante você tenha ido de Deus, da presença dEle, Ele está de braços abertos para receber você. Esse é Deus. Satanás, ele vem à nossa mente e usa até pessoas dizendo: olha, Deus não ama você, Deus não gosta de você. Você está vivendo isso porque Deus se esqueceu de você. Mas Deus, Ele está com seus ouvidos abertos para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua oração, para intervir na sua história, para mudar a sua vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Levante suas mãos aos céus. Pai, nós te agradecemos, te bendizemos pela palavra liberada sobre nós. Sabemos que as palavras são sementes e têm poder para edificar, para construir e também para destruir, para aniquilar. Deus, eu ordeno palavras de bênção sobre a igreja. Eu ordeno palavras de bênção sobre a nossa cidade. Eu ordeno palavras de bênção sobre a nossa nação. Há esperança para o Brasil, há esperança para a nossa nação, e a esperança está em Cristo Jesus.
que não falte óleo fresco sobre a tua cabeça, que o Senhor te renove nesta noite, que o Senhor te fortaleça, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, seja renovado, seja fortalecido nas tuas emoções, agora no nome de Jesus. Todas as perturbações e neuroses da sua alma sejam quebradas, que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, esteja guardando a sua mente e o seu coração, em o nome de Jesus. Caiam por terra agora as vozes que plantam sementes na nossa alma, e os nossos ouvidos, ó Pai, sejam ungidos, os nossos olhos sejam ungidos, e a nossa percepção espiritual seja ativada, para compreendermos os mistérios da Tua Palavra, e vivermos a plenitude das promessas. Eu te abençoo, em o nome de Jesus. Diga amém. Se aceita.